Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Começando mais uma livezinha. Isso aí. Hoje vai ser uma live muito bacana. Hoje vai ser uma live show de bola. Vai ser uma live pra gente tirar muitas dúvidas sobre alimentação, sobre saúde. Hoje vai ser. Hoje vai ser pancada. Então essa live aqui ela vai ficar gravada, para quem está assistindo ela gravada, ela tá gravada, né? Eu vou deixar no meu IGTV. E para quem estiver online aí, sejam bem-vindos a essa live. E a gente vai esperar. Hoje a nossa convidada é a Ana Carolina, nutricionista. E a Ana Carolina vai nos tirar algumas dúvidas. Grande Robertão, grande Giovanni. E hoje a Ana Carolina vai tirar umas dúvidas nossas sobre alimentação. Olha, a Ana já entrou aí. E vai ser uma live muito incrível. Aproveitem bastante esse conteúdo. Tirem suas dúvidas, perguntem. Vou estar aqui fazendo todo o monitoramento das perguntas também. Vou anotar aqui qualquer coisa. E vamos aproveitar o conteúdo de hoje, que vai ser com a nossa querida Ana Carolina Bragança, minha amiga, parceira. E vamos começar. Vamos lá. Ana, a hora que tu quiser me chamar aí, a gente pode já te adiciono aqui na nossa live de hoje. E vamos começar o nosso papo aí, que tem assunto aqui. A gente fez uma pauta aqui e tem assunto, gurizada. Tem assunto aqui, tem coisas que eu vou confessar, eu nunca vi. Vamos lá, já convidei, a Ana já chamou aqui, já convidei. Então assim, não sei se eu chamo ela sempre de Ana, de Carol, mas aí tá tudo certo. Oi, Oi, Carol! Daniel. E aí, Carol, tudo bom? Tudo Como é que bem? tu tá? Tudo ótimo. Que legal. Adorei o convite. Deixa eu tirar o som. Obrigado. Eu que agradeço, né? Imagina, a minha honra estar contigo aqui na live. Nossa. Super iniciativa. Não, eu tô fazendo, já tem outras empresas, outros profissionais já também na fila aí, então tá sendo bem legal, assim, sabe? Tá sendo um desafio, assim, também, até pra mim, né? Tipo, tá falando na câmera também, então tá sendo legal. E bom que tu topou, Que fiquei muito legal. feliz que tu topou, que tu tinha topado aí. Adorei o convite. Não, achei muito legal. Bora passar a informação pro pessoal. É isso aí. Bom, pessoal, então assim, ó, para quem não conhece a Ana Carolina Bragança, ela é nutricionista, mas eu vou deixar para ela se apresentar. Se apresenta para nós, Ana, fala um pouquinho da tua experiência, quem é a Ana e qual é a tua situação hoje, desde que tu começou até quem é a Ana e o que ela faz hoje, tal. Conta para nós um pouquinho. Certo. Eu já tô formada há um bom tempinho, tá, Daniel? Eu acho que até Olha, se eu falar, eu vou me entregar à minha idade. Mas, olha, mais de 15 anos eu já tô formada, tá? E ao longo desse tempo, eu fui me apaixonando pela nutrição comportamental, que é um lado da nutrição mais humano e menos cartesiano, menos matemático, embora não rejeite esse lado bioquímico, nutricional especificamente, mas ela tenta resgatar questões que envolvem emoções, sentimentos. É como se fosse um lado da nutrição mais psicológica, Uhum. né? Já me perguntaram se eu era psicóloga. Eu não sou psicóloga, eu trabalho com alimento, mas sempre tentando lembrar das origens, dos pensamentos, dos sentimentos que estão relacionados com o nosso bem-estar também. Exato. Então, na verdade, eu caí de paraquedas nesse mundo da nutrição comportamental antes de existir esse termo, tá? Porque o termo nutrição comportamental já é novo, tá? Mas a primeira coisa que eu trabalhei foi com transtornos alimentares. Então, eu tive a experiência, a oportunidade de conhecer a psicologia e a psiquiatria
no âmbito nutricional também. E isso Legal. foi muito rico para mim, porque eu comecei a me dar conta que a gente tinha que se dar, que a gente tinha que perceber outros aspectos dos indivíduos, não só bioquimicamente falando, não só nutricionalmente. A pessoa come, ok, mas tem ingestão de proteína, de carboidrato, mas tem outras relações que envolvem o comer, né? E Sim. aí, ao longo desses anos, eu fui aprendendo, me apaixonei, foi muito sem querer. Foi bem aquela época, assim, que, preciso fazer um trabalho, nem que seja voluntário, porque eu preciso me inserir no mercado. E aí eu descobri que tinha uma vaga e tal, e é essa vaga que eu quero, não sabia nem direito o que era. O que foi legal, porque me deu uma oportunidade e muito desafio também, Sim. porque é como se fosse, o transtorno alimentar é como se fosse o extremo de todos os tratamentos nutricionais, assim, que a gente pode aprender a fazer. Porque o paciente com transtorno alimentar, ele tem muita dificuldade e ele boicota o tempo todo o tratamento, Aham. né? E então foi muito enriquecedor para mim. Hoje eu trabalho com transtornos alimentares e com pessoas que têm dificuldade de emagrecer, de se alimentar, de ganhar peso. São pessoas que precisam resgatar a relação com o alimento, independente se precisam ganhar peso ou perder peso. A maioria precisa perder, porque Uhum. a tendência hoje é a gente ter mais oferta de alimento, né? Mais sedentarismo, a gente vê que a realidade é essa. Mas, independente de qual for o objetivo, a ideia é sempre humanizar, é sempre levar a felicidade e minimizar a culpa. Porque eu acho que a Claro. gente já tem muita culpa, né? Muito estresse, muito tudo. Então, a ideia da nutrição comportamental é essa. E ao longo desse tempo eu fiz especialização em nutrição clínica, fiz mestrado e doutorado em gastroenterologia, então que também me ajuda muito a trabalhar aspectos disfuncionais desses pacientes e de todos, né, que também vivem nesse mundo cheio de estresse e correria. Eu não estou nem falando de quarentena, estou falando do hoje, né? Sim. Que é mais difícil, mas e que no final das contas o intestino acaba sofrendo, enfim. Bom, eu falei um pouquinho, né, da minha trajetória nesses anos todos. Hoje eu sou a gestora, né, da Nutrisoma, que é uma clínica de nutrição por especialidades, então atendo a parte de nutrição comportamental, mas a clínica Nutrisoma tem uma equipe linda de nutricionistas, cada uma com uma especialização diferente, né, mostrando que nem todas as pessoas têm a mesma dificuldade, as mesmas necessidades. Então, se é uma pessoa que tem que busca desempenho esportivo, tem nutricionista esportiva, que se tem algum problema cardiovascular, tem a nutricionista da cardiologia, então tem 12 nutricionistas especializadas, um médico e uma psicóloga que nos dão suporte também. Que legal, que legal. Pô, tu sabe que eu não, te escutando agora, que eu realmente eu não conhecia a tua história, eu achei, e o assunto de hoje, então, é bem a Sem caminhada, dúvida, né? adorei. A tua caminhada é bem a Sem tua dúvida. estrutura que tu veio construindo ao longo do tempo. Eu acho que encaixou perfeito ali. Adorei o convite. Que legal, que legal. Carol, é o seguinte, então assim, ó, o tema da nossa live hoje é sobre mindful, né? Mindful eating, né? Que é uma... Eu, na verdade, eu não sei. Eu já sabia por cima. Inclusive, eu não sei muito bem como é que é isso aí, como funciona. Então, achei que tu seria a pessoa ideal para a gente poder ter esse bate-papo, né? Para esclarecer não só a mim, mas ao pessoal que vai assistir, que está assistindo agora online, que também que vai assistir depois que tiver ela gravada. E contar um pouco para nós o que é, né? O que é esse mindful eating aí, quais são os benefícios, é comportamental, não é emocional, né? Conta para nós o que é o conceito e também o que isso impacta na vida das pessoas. Tá legal. Então, o Mindful Eating, ele vem do mindfulness, né? O mindfulness é uma técnica da atenção ao viver o momento presente. E o Mindful Eating, no caso, seria estar presente durante a refeição, né? É uma técnica que a gente utiliza dentro da nutrição comportamental. Existem várias técnicas no tratamento nutricional para comportamento alimentar. São várias etapas, né?
Mas o Mindful Eating, ele tem bastante resultados, principalmente para pacientes que têm compulsão alimentar, né? Porque ele resgata instintos básicos, normais, que todo indivíduo deveria ter da alimentação, né? Então, hoje em dia, não só quem tem compulsão alimentar, mas a gente está muito no piloto automático, para tudo, né? A gente come de um jeito que a gente nem se deu conta que comeu. Sim. Então, o Mindful Eating é uma técnica que tem por objetivo resgatar a alimentação, que tem por objetivo fazer com que as pessoas se reconectem no momento da própria refeição, para poder se dar conta da percepção de fome e saciedade. Porque a nutrição comportamental, ela entende que não é gentil a nutricionista dizer o que a gente tem que comer. Né? Então, não é um ato de autocuidado eu olhar para um plano alimentar e entender que eu tenho que comer 2 colheres de sopa de arroz, que eu tenho que comer, sei lá, não comer pão, isso. A nutrição comportamental, ela entende que trabalhar com restrição e controle de porções não é terapêutico. Por quê? Porque não estimula o verdadeiro instinto que está dentro da gente, que é, né, humano, que é sentir as sensações de fome e de saciedade. Então, teoricamente, é uma técnica que ajuda a resgatar a melhor ferramenta, que isso é o termo que eu utilizo com meus pacientes. A melhor ferramenta para perda de peso ou ganho de peso, quando a pessoa precisa, né, fazer alguma mudança de peso, é o próprio corpo. É você se conectar com as próprias sensações de saciedade, a não ser que a pessoa tenha alguma doença, porque aí a conexão não acontece. Precisa ser imposta, né? A fome não está funcionando. Mas a maior parte das pessoas tem essa conexão funcionante. Não é muito comum perceber que as pessoas estragou a válvula da fome e saciedade, né? Eu engordei porque agora eu não sinto mais saciedade. Tá solto. É raro isso acontecer, muito raro. Nesses 16 anos, eu vou te dizer que eu não vi nenhum paciente que não tinha sensação de saciedade. O que acontece? É uma falta de se conectar com essa sensação, né? A pessoa não se questiona, não se percebe. Questões emocionais, ansiedade ou pressa mesmo de estar comendo rápido, acaba atrapalhando. E aí, quando a gente vai impor uma dieta, uma restrição alimentar ou qualquer coisa que seja imposta, a gente está desautorizando o indivíduo a se perceber, a se ouvir. Então, o Mindful Eating, ele vem como uma estratégia, uma das estratégias, para reconectar essa sensação do indivíduo com a própria alimentação. Então, benefícios são inúmeros. Imagina que quando a gente está se reconectando, a gente consegue se dar conta do momento que o corpo precisa de energia, do momento que o corpo precisa se hidratar, do momento que o corpo precisa de proteína. Não é por nada que a gente precisa, que a gente sente fome, né? A natureza fez isso. Se a gente não sentisse fome, ninguém comia, ninguém vivia, e a espécie não se... Né? Exatamente. Então, a nutrição comportamental, ela vem resgatar isso. Vem lembrar que nós somos humanos e que a gente tem muitas sensações e precisam estar... a gente precisa estar atento a isso, né? Para que a gente possa emagrecer, por exemplo. Não é o objetivo do Mindful Eating emagrecer, mas pode ser uma consequência. Porque se eu estou percebendo o que o meu corpo quer e a natureza faz com que eu entenda quais são os horários, as vontades, as necessidades de energia para o meu organismo, naturalmente eu vou ter um peso, eu não digo nem emagrecer, mas eu vou ter um peso saudável, né? Um peso adequado para a minha estatura, enfim. Então é uma técnica que visa esse resgate. É autocuidado, é benefício, e aí vem tudo que a saúde pode nos dar. E quando a gente tem saúde, é infinito de benefícios que a gente vai conquistar, né, Daniel? E aí a gente
foge da obesidade. A obesidade nos dá vários prejuízos, né? Risco de doenças, de diabetes, de doenças do coração. Então, quando eu estou resgatando tudo isso, Mindful Eating, se for pensar em benefícios, é infinito de benefício. Mas é sempre visando felicidade, é sempre visando um bem-estar completo. Tá se sentindo, ok, eu posso querer emagrecer, eu posso querer estar bonita, mas eu não estou bonita por acaso. Eu estou bonita, mas eu estou me sentindo bem, eu estou Saudável. sem julgamento, estou saudável, eu não tenho culpa, eu como por prazer, né? Então é uma busca do bem-estar, de estar pleno, né? De estar em equilíbrio. E é legal, a gente pode utilizar essa técnica em consultório, tá? Dentro... É como uma meditação, só que é durante a refeição. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Eu tava ouvindo tu falar aqui, tava pensando assim, tipo, tá, tu comentou que o Mindful Eating é tu estar presente na refeição. Mas isso assim, ó, pra gente ser um pouco mais didático, digamos assim, na prática, o que é, no teu entendimento, na prática, assim, o que é tu estar presente na alimentação? O que tu tem que fazer, na verdade? O Mindful Eating é uma técnica que alguém aplica em outra pessoa, tá? Por quê? Porque é como... Pelo menos as primeiras vezes. Tipo porque um eu coach, preciso assim, estar... na verdade, é tipo uma meditação guiada por alguém, te dando toda o passo a passo do que tu tem que pensar, do que tu tem que fazer. Então, começa, mas a gente pode tentar fazer em casa também. Aí não acaba não sendo a técnica bem específica, mas já dá para ter um resultado incrível. A gente faz a técnica guiada e depois a pessoa tenta fazer em casa, sem a guia, sem a orientação específica, mas tentando se conectar com o próprio corpo, né? Eu tentei procurar no YouTube, mas eu acho que deve ter, só que eu não achei, porque poderia ter um áudio, né, de alguém guiando uma técnica de Mindful Eating. Legal. Eu conheço o pessoal de São Paulo que faz isso, vendem. Ou em trabalho com alimentação, ou nutricionistas comportamentais fazem também. Mas qual é a ideia do Mindful Eating? A gente tá se percebendo em cada uma das etapas da alimentação. Então, vamos pensar que o alimento vem da onde? Então, no momento que eu estou preparando esse alimento, já começa a ser o estar presente. Se eu estou preparando, eu estou percebendo de onde vem esse alimento. Eu estou pensando, se foi alguém que fez para mim, eu estou me dando conta, né? Se foi a avó que fez, se foi uma funcionária, da onde é a origem desse alimento. Já começa a técnica funcionando desse momento, a gente estar presente, né? Depois a gente servir o prato, né? O prato, ele tem que ser observado. Não é à toa que o Instagram mostra pratos lindos, maravilhosos. É porque realmente, né, dá muito mais vontade de comer quando a gente olha e percebe o prato montado bonitinho. E não é por vontade de comer. A gente come com os olhos. A fotografia exatamente, também vem muito o cérebro registra esse alimento. E quando o cérebro registra essa ingestão de alimentos, ele já começa a fazer a digestão aí nesse momento. Então, nesse processo de observação, eu tô percebendo, meu cérebro está registrando que eu tô comendo. O que acontece, em geral? A maioria das pessoas liga a televisão, fica conectada no celular e não tá nem olhando se o prato tá bonito, se não tá bonito, se tá com fome, se não tá com fome. Então, o Mindful Eating, ele tem alguns conceitos. O primeiro é observar, e aí eu observo o meu prato, eu observo o alimento especificamente, eu vejo se o prato tá vazio, se ele tá cheio, eu vejo se o alimento é colorido, se o alimento não é colorido. Ó, tem gente falando, eu nunca tinha pensado nisso, e olha que eu adoro cozinhar. Exatamente, desde o momento que a gente está cozinhando, já é uma forma da gente poder estar meditando. O ambiente, Daniel, é muito importante. Então, se eu tô com, sei lá, televisão ligada, pessoas gritando, cachorro latindo, não te televisão... Né? Te distrai e não te concentra daí, né?
tu tá distraído, tu não tá percebendo aquele momento. Então, tu tá fora, né, daquele momento presente. Então, tu tá num ambiente tranquilo, já começa a ser, já fazer parte da tua meditação durante a refeição. Que o Mindful Eating é isso aí. É tu aprender a se reconectar com o corpo e tá meditando dentro do momento da refeição. Bom, aí eu percebi o meu prato, eu percebi o meu ambiente que está tranquilo, eu começo a me questionar como tá os sintomas do meu estômago. Se ele tá vazio, se eu tô com fome mesmo, se naquele momento tá na hora de obter energia. Porque às vezes a gente tá comendo porque tá na hora, porque a comida tá bonita, porque eu acabei de cozinhar, mas eu não tô me questionando se realmente tá na hora de comer. Né? A maioria das pessoas tem fome a cada 3, 4 horas, mas isso não é uma regra. Né? Antigamente a gente dizia, tem que comer de 3 em 3 horas. Não necessariamente. O mais importante é a gente se questionar. Eu estou com fome nesse momento? Sim. E isso faz parte também, né? Porque, ainda mais agora, né, na quarentena, depois a gente vai falar de quarentena, mas eu percebi que muita gente ficou meio fora de horário. E aí muita gente me perguntou, não sei se eu como na hora certa, se eu espero. E a minha recomendação é espera. Por que tu vai forçar uma refeição se tu tá toda atrasada, acordou tarde, dormiu tarde, acordou tarde, fez o café tarde. Aí, antigamente, eu tinha uma rotina de comer 12h30. Aí eu vou comer 12h30, mas eu fiz o meu café da manhã às 11h. Não faz sentido. Não tem por que eu estar buscando essa energia se eu já estou alimentada, se já tem, né, comida no meu estômago, se eu já estou com a energia que eu preciso. Então, eu acho que nesse momento é hora de se questionar. Tá na hora de comer? Não porque o meu relógio mandou, mas porque o meu corpo tá pedindo. E porque o meu estômago tá vazio. Porque eu sinto essa sensação. Só que se eu ficar prestando atenção no barulho, na comida, nas pessoas, e na hora que, sei lá, tá escrito na minha dieta que eu tenho que comer, ou qualquer outro motivo pelo qual eu entendo que tá na hora de comer, eu tô me desautorizando a prestar atenção nisso. Que é tão instintivo, que é tão natural, mas que a maioria das pessoas se desconecta, né? Depois começa o ato de comer mesmo, né? Depois que eu visualizei bem, que eu me questionei e eu me autorizei a comer, bom, eu tô com fome, tá na hora de buscar energia, aí eu começo a primeira garfada, né? Sempre de forma tranquila, sempre de forma num ritmo bom, onde eu vou mastigar devagar. E nesse momento, o meu cérebro já produziu muitas enzimas digestivas, não exatamente o cérebro, mas ele se comunicou com o estômago e ele começou a processar a enzima digestiva para fazer essa digestão. Então, tem muita gente que tem gastrite, muita gente que tem úlcera, muita gente que tem problema intestinal, simplesmente porque não mastiga. Simplesmente porque come, dá 2 mastigadas e engole. E é na boca que a gente vai sentir prazer, que a gente vai conseguir fazer toda a conexão de digestão, porque é no ato de mastigar que eu tô dizendo pro meu cérebro, ok, pode avisar o estômago, produzir enzima digestiva, porque nós temos que quebrar todo esse monte de nutrientes que tá entrando pro meu corpo. Sim. Aí o que acontece se eu não mastigo? Fica lá esperando, né, não sei quantos minutos pro cérebro se dar conta que comeu, porque ele tava prestando atenção na TV, no fulano, no ciclano, no celular. E aí ele, E aí, nesse período, a gente já comeu um monte, já passou do ponto, a digestão não foi tão boa, né? Então, o Mindful Eating, ele resgata isso. A gente vai estar começando a se dar conta, né, do paladar. A gente começa a se dar conta também do aroma dessa refeição. Se pergunta se tá cheiroso, se não tá cheiroso, se o sabor é crocante, se é doce, se é azedo. Coisas que não dá tempo da gente se perguntar quando a gente come na correria, né? E mastiga bem, porque é dentro da boca que a gente vai sentir o sabor. E o cheiro não é no estômago. Sentir o cheiro também. Cheiro? Quando a gente sente o cheiro e olha o alimento, já dá água na boca, né? Então, tá tudo conectado. E isso é natural, é da natureza. A gente tem que resgatar isso. É legal. Se essa comida tá apimentada, se não tá apimentada, se tá salgada, para dar tempo de perceber o básico,
que a gente acaba não dando. E é nesse momento que a gente larga o talher, né? Troca, para dar tempo mesmo, né? Para se questionar, para dar tempo de... Porque senão vai no automático, a gente vai comer de novo, vai comer... E daqui a pouco olha e o prato está vazio já. E aí nem está... Mas eu comeria tudo de novo. Por quê? Porque não deu tempo do cérebro avisar o estômago que tá tudo bem, pode parar de comer. Não tem que ter pressa, né? Não tem que ter pressa, tem que ser devagarinho, não pode ter pressa. A gente precisa de mais ou menos uns 20 minutos para isso acontecer. E a maioria das pessoas come muito mais rápido do que 20 minutos. Então, o Mindful Eating, ele entende que tu tem que, pelo menos, ter 20 minutos da tua refeição, tu desacelerando, tu se percebendo, tu se dando conta das tuas percepções, das tuas sensações, dos teus sintomas, né? De tu não tá se julgando e não avaliando se é um alimento calórico, se não é calórico, se tu pode, se não pode. É o tempo todo tu perguntando pra ti, tô com vontade, isso é gostoso, tá bacana, tá valendo a pena, como é que tá o meu estômago? É você se dar conta de todo o caminho, né? Claro, quem não é da saúde não sabe exatamente todo o processo da digestão, mas você imaginar, desde a boca, o alimento indo pro esôfago, chegando no estômago e imaginando ele se quebrando em vários pedacinhos e virando energia e vindo pro corpo e indo para a corrente sanguínea. Quem já fez meditação guiada deve saber, né, que o profissional fala assim, imaginem, se conecta com o pé, se conecta com a mão. É igual, só que é totalmente focado com o alimento, onde a pessoa vai se dando conta de onde é que veio o alimento, a cor que ele tem, a textura que ele tem, o quanto ela quer comer esse alimento, como que ela está se sentindo nesse momento, né, de estar comendo esse alimento, se é gostoso, se não é gostoso, curte a mastigação, o sabor, se dá conta do caminho na hora de engolir e de todo o processo que esse alimento passa, né, até ele ser absorvido e o quanto a gente está se sentindo melhor, porque existe uma escala de fome e saciedade, que é uma outra técnica que nos ajuda a se dar conta das sensações, porque muita gente se perde um pouco, né, no que são as sensações de fome e saciedade. Então, o Mindful Eating, ele ajuda a resgatar isso, de tu estar se dando conta do grau de fome durante a tua refeição. E aí tu pausa, troca o talher, mastiga e se pergunta dali um tempinho, assim, depois de uns 5, 10 minutos. Será que eu tô com fome ainda? Quanto eu quero comer mais desse alimento? Sim. Porque a gente acaba pensando que só porque serviu, tá na hora de comer até o fim, né? E eu sempre digo, a gente não vai acabar com a fome do mundo. Óbvio que se a gente errou, tudo bem, guarda o alimento, né? Come depois, não precisa exatamente botar no lixo, mas não precisa de forma alguma colocar para dentro. Se por algum motivo se deu conta que não tá com a fome suficiente para comer ele até o final, né? A gente vê isso muito na infância. Tem muita mãe que, por não saber, obriga. Hoje em dia já é menos, mas antigamente se obrigava muitas crianças a rasparem o prato, comer até o final, né? Isso é ruim porque desautoriza a criança a se dar conta dessa sensação, né? Criança não tem tanto estresse. Na verdade, a criança vem meio que neutra nessa questão de emoções, claro, depende, mas em geral. E aí a gente está impondo essas questões, impondo fatores externos e desautorizando a criança a se dar conta que ela sente vontade de comer, vontade de parar de comer, vontade de beber água, entre outras coisas. Então, o melhor que a gente pode fazer é ensinar os nossos filhos a prestarem atenção. Claro que às vezes a gente vai errar, a gente erra, a gente serve um pratão e acha que vai comer tudo e depois se dá conta que não. Tá tudo bem, né? Não precisa botar fora a comida. Às vezes eu deixo, assim, 2 colheradas, né? No meu... Aí ele vai comer até o final. Não, agora não vai dar. Por quê? Porque eu me questionei se aquilo ali fazia muito sentido. E daqui a pouco, Daniel, tá muito boa a comida, vale a pena comer mais um pouquinho, tudo certo. Não é julgamento, né? Sim. A ideia não é, eu tô saciada, meu estômago tá extremamente
satisfeito, eu tenho que parar na hora. Não, não necessariamente. Tem momentos que a gente se permite comer um pouquinho mais. Claro que se toda vez que eu comer eu não prestar atenção, a tendência é eu comer muito mais. Eu comer sempre mais. E aí não vou estar mais me beneficiando com o prazer de comer. E aí eu vou estar me estressando, porque o comer a mais gera também estresse para o organismo. Então o Mindful Eating, ele vem para resgatar e para te dar um bem-estar em relação a isso. E tu tá tranquila, tu tá conseguindo dizer que tá tudo bem, eu não preciso mais comer. Mas mais um pouquinho porque tá muito bom, ok. Só que quando a gente tá conectado com essa sensação, é muito difícil passar do ponto. Comer mesmo, sabe? Até ficar... Então, essa técnica é muito legal, porque ela tira o julgamento, tira todas essas questões de ficar se culpando, né? Porque comeu mais do que devia. Porque é estar presente, é estar se dando conta da quantidade real que o corpo tá... E o pedir comida não é só fisiológico também. Às vezes é emocional, às vezes eu me permito mais. Porque aquela comida me remete a algo da infância, porque é muito gostoso e é legal. Enfim, a gente também tem que respeitar. E o Mindful Eating, ele entende isso. Ele resgata isso. E é um bem-estar, é um autocuidado, né? Tu tá entendendo o que faz sentido naquele momento. Então, perceber cada etapa, né, daquele momento onde a gente está presente e com certeza minimiza muito compulsão alimentar, faz com que a gente consiga ter um peso mais saudável. Mas o que eu sempre digo assim, faz com que a gente se sinta mais feliz. Porque eu acho que esse é o objetivo, né? Tu quer estar bonita? Quer. Tu quer emagrecer? Quer. Mas de que ponto, né? A que ponto? Sempre buscando a felicidade, equilíbrio, leveza, autocuidado, autoestima, e não a qualquer ponto, obedecendo a quantidade que alguém está te dizendo que tu tem que comer, se desgastando, não resgatando essas sensações que são naturais do corpo humano. A gente tem que estar atento a isso. Exatamente. Não, nossa, foi uma aula aí, cara. Nossa, foi muito bacana a tua explicação aí, foi sensacional. Uma aula aqui para nós. E a gente pode estar, claro, a guiada, a técnica bem especificada, alguém tem que, no início, pelo menos, a gente tem que estar alguém falando. Porque às vezes é difícil mesmo a gente conseguir se dar conta. Mas eu sempre digo para o meu paciente que toda refeição é uma tentativa, né? É uma oportunidade de fazer o seu melhor. Desde a escolha do alimento até a velocidade que a gente está se alimentando e tentando desligar. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente tirar o celular da frente, o que é mais difícil, né? Tá todo mundo conectado. Mas a gente está se dando conta do momento presente, independente, né, do grau de fome, porque se a gente está presente naquele momento, a gente vai ter muito mais chance de comer a quantidade que a gente realmente precisa. Precisa para poder se manter, né? Tá certo. Deixa eu te perguntar agora uma coisa, Carol. Já que a gente entrou nesse assunto, comentou lá no início, já deu uma brevezinha no começo lá. Como que a gente consegue agora conciliar? Já que você já entendeu o que é o Mindful Eating, para que serve, os benefícios, né? Já sabe, já tem um conceito bem bacana sobre o que é essa técnica. E como é que a gente vai fazer agora, as pessoas que querem aplicar isso, mas a gente está nessa situação que está todo mundo em casa, que não está meio desregrado com... Né, eu até tenho um pouco de culpa nisso aí também, que aqui em casa também as coisas não estão tão certinhas assim, mas como é que a pessoa que se interessou, que gostou, que achou legal a técnica e quer... Como fazer isso agora aqui na quarentena, e nessa época que está todo mundo em casa? Tem alguma coisa, alguma dica, alguma situação? Ou o que tu pode nos trazer aqui que pode ajudar essas pessoas que querem aplicar isso em casa, né? Estando mais tempo em casa e gerenciando essa situação aí? Dá para fazer. A gente estar em casa, na verdade, nos ajuda nesse sentido. Nos favorece essa técnica, esse comer mais intuitivo, né? Porque comer na rua acaba sendo difícil, a gente está correndo. Então, aproveitar que a gente está mais em casa e resgatar as refeições em família,
né? E isso é uma oportunidade que a gente está tendo agora. Vamos olhar pelo lado bom da coisa, né? A gente está conseguindo fazer mais comida dentro de casa, a gente está conseguindo entender de onde vem a procedência desse alimento, de onde é que está vindo. E assim como a gente pode achar que é o momento da gente comer teleentrega, comida meio rápida e tal, a gente também pode estar pensando que é uma oportunidade de estar produzindo mais nosso alimento, de poder dar exemplo para os nossos filhos, né, de estar comendo de uma forma, né, muito mais saudável, que é em família. Então isso, sem dúvida, foi um presente que a quarentena nos deu, se a gente podia pensar desse jeito, né? E levar a criança para a cozinha, para quem tem filhos, né? Ou até botar a mão na massa. Eu acho que isso é um resgate de tu estar se dando conta, ajudar a família inteira a perceber da onde vem o alimento, o quanto, né, o grau de fome essa família tá. Eu acho que dá pra gente começar a não se cobrar tanto, porque não tem, né? A gente tá vivendo um momento tenso mesmo. E se a gente achar que a gente tem que fazer a mesma rotina que a gente tinha antes, a gente vai ficar se maltratando muito. Sim. E não vale a pena, né? Então, tentar utilizar alimentos mais naturais. Vamos pensar que nós somos seres humanos, a gente vem da natureza, então o alimento que a gente vai consumir tem que, pelo menos, estar sendo entendido da natureza. Eu consigo imaginar de onde vem esse alimento. Meio maluquice, mas quando eu falo isso para meus pacientes, eles conseguem entender melhor, assim. Por que a gente não deve consumir alimento industrializado? Não é que não deve, é que o alimento industrializado está muito distante da natureza. Então, está distante do quanto o nosso organismo pode processar e fazer, né, um bom aproveitamento desse alimento. Então, quanto mais alimento natural, mais fruta, vegetal, né? Independente se é de origem animal ou vegetal, mas mais eu consigo enxergar que ele vem da natureza, mais eu consigo me conectar com essa sensação de fome, saciedade. Sim. Porque o alimento industrializado, ele tem pouca percepção, porque ele é muito químico, né? Ele tem muito aditivo, muita coisa que interfere. Sim. Então, se eu conhecer a procedência, eu conseguir fazer uma alimentação mais natural, em família, eu já estou conseguindo fazer isso de uma forma bem bacana. Dá para fazer em conjunto, né? Todo mundo junto, comendo devagar, né? Em vez de desliga a televisão, guarda o celular, come, né? Acho que dá para servir o prato, olha bem, né? E conversa sobre como é esse prato, a cor do alimento, da onde que esse alimento veio. Acho que dá para fazer essa técnica de uma forma mais, né, lúdica, quem tem criança, dá para cozinhar, dá para fazer de uma forma bem do momento, né? Os alimentos importantes, assim, para a gente pensar em saciedade, proteína, né, que sacia bem. Então, por exemplo, carnes magras, alimentos de origem vegetal também podem ter proteína, como feijões, lentilhas, grão de bico. Não necessariamente precisa ser de origem animal, mas são alimentos que saciam bem, né? Ovos, por exemplo, fibra. Se eu estou consumindo muito alimento refinado, eu não consigo me saciar o suficiente. Não dá tempo de eu perceber a saciedade. Então, tentar buscar esses alimentos mais sacetogênicos, que a gente chama, né? Tentar buscar alimentos que são ricos em triptofano, porque aí a gente está ajudando o organismo a produzir neurotransmissores que são precursores de hormônios do bem-estar. Então toda a família fica feliz. O que seria isso? Banana, cacau, as oleaginosas, castanhas, amêndoas, avelãs, frutas, muitas frutas têm triptofano, né? Então são alimentos que vão ajudar o corpo a funcionar melhor, né? E é estressante, o momento tá tenso mesmo. Então, se eu tô tentando, né, baixar essa eletricidade, esse estresse, eu tô conseguindo buscar alimentos que me saciam, eu tô me reconectando com os minhas sensações, e eu tô buscando alimentos que me dão, pelo menos estimulam o meu corpo a produzir hormônios que me deixam feliz, super vai ajudar. Né? Então, ó, linhaça, arroz integral. Se eu tiver que falar todos, semente de abóbora, mas tofu, peixe, ovos, são alimentos
muito da natureza mesmo, né? Não, eu não preciso restringir, mas eu tentar conectar com alimentos onde eu sei a origem, né? Que eu consigo imaginar alguém plantando, alguém colhendo, né? E eu consigo imaginar de onde é que vem. Com certeza vai ter uma conexão muito maior com o meu organismo consegue digerir isso melhor, vai estar me ajudando a produzir neurotransmissores e vai estar, né, super contribuindo. Explorar novas receitas, né? Eu acho que é o momento de estar mais em casa, de estar, né? Eu acho que o que teve Nutri postando receita saudável no Instagram, fazendo live, acho que vale a pena, né? A gente tem a opção de escolher o saudável e o não saudável, né? Sim, com certeza. E eu acho que para toda situação tem um lado bom e um lado ruim. Né? Não querendo ser, good vibes, mas a real é essa, né? Tá, é tenso, mas vamos tentar tirar algum proveito de toda a situação até que ela termine, porque a única coisa que a gente sabe é que vai acabar, uma hora acaba, a gente não sabe quando, né? Isso que é o que incomoda. Então é tentar entender o lado bom de tudo isso, né? E através da alimentação que a gente já tá mais em casa, a gente consegue, né? Tentar tomar mais água, né? Tentar ter um pacto com a família de desligar o celular, de desligar a televisão, já é um grande começo para conseguir fazer uma refeição mais presente, mais intuitiva, para se questionar e respeitar quando alguém não está com fome da família, alguém, ok, né? Não está com fome, vamos. Claro, se não for algum problema, alguma coisa assim, espera a próxima refeição, né? Entende o que tá acontecendo, né? Se deu uma ansiedade, se tá com muita vontade de comer, se questiona se realmente aquele sentimento é fome mesmo, porque o que acontece muito é tédio, né? Às vezes a gente tá muito em casa, a gente tá sem perspectiva, não sabe quando isso vai voltar ao comércio, não vai voltar ao comércio, vou voltar a trabalhar, não vou voltar a trabalhar. Isso gera muita ansiedade. Então, acho que quando a gente percebe que está extrapolando na comida, é muito de se questionar o que me faz buscar essa comida. Será que eu tô... Porque, na verdade, assim, claro que eu tô minimizando muito o problema da compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar. Sim. Mas a maioria das pessoas que pelo menos me avisaram, me disseram, me mandaram mensagens direct que estava com compulsão alimentar, na verdade não estavam com compulsão alimentar, era só uma ansiedade, era só uma vontade de ficar beliscando fora de hora. Então aí é muito mais fácil da gente conseguir resolver isso em casa mesmo, né? Com esses passos a gente consegue esperar a próxima refeição. Porque o que acontece? A maioria não é que não se come mais, mas é que não se questiona, não se pergunta, será que eu quero comer mesmo? Porque aí abre a geladeira e fica ali, né? Tipo, o que eu quero fazer? Não, eu tô agoniada. O que eu tô sentindo? Eu tô com tédio, eu tô triste, eu tô nervosa, eu tô ansiosa. Porque se eu tiver entediada, comida não resolve tédio. Pelo menos não por muito tempo, né? Então, se eu tô entediada, eu tenho que pensar em atividades que vão me desentediar. Nem sei se existe essa palavra. Mas que vão me entender, que vão... Sim. Então, eu não vou comer, eu vou ver uma série, eu vou fazer sei lá, montar um quebra-cabeça com a família, eu vou ver um filme, eu vou ligar para alguém, fazer uma videochamada, vou fazer algo que realmente vai me tirar do tédio, não comida, né? Comida serve para comer e alimentar o corpo e levar nutriente, e enfim. Então, acho que é muito de se perceber, e para se perceber, tem que estar naquele momento presente, né? Tem que se dar a oportunidade de se perguntar: por que eu tô abrindo a geladeira agora? Será que tava na hora de comer? Será que o que eu quero? O que eu tô sentindo? E aí tem muita coisa, tem muita técnica, daí vem da psicologia, técnicas para controle de ansiedade, enfim. Mas tem muito vídeo no YouTube e tem muita coisa que dá para se distrair, né? E comer na hora que realmente está com vontade de comer, na hora que realmente faz sentido, o estômago tá vazio, o estômago tá roncando. Eu acho importante criar um horário das refeições ou comer a hora que realmente, como tu falou... É bom a gente ter um conhecimento que, em geral, o corpo pede energia a cada 3, 4 horas. Isso é uma informação que é importante a gente saber, tá? Mas tem muitas coisas que influenciam isso.
O que, por exemplo? Ah, se a minha última refeição foi uma refeição muito pobre, muito pequena, por algum motivo eu não comi o suficiente, pode ser que a minha fome venha antes. E aí eu tenho que respeitar. Então o horário, ele pode existir, mas eu acho que ele não tem que sobressair esse questionamento, né, e a obediência do questionamento. Eu acho que esse é o ponto. Eu tento ter um horário, normalmente, assim, eu acordo geralmente no mesmo horário, aí eu tenho o meu café da manhã. Tem gente que não gosta de fazer café da manhã, tem um percentual de pessoas que não se beneficia comendo no café da manhã, tudo bem, maioria precisa, tá? E a gente vai saber, né, quando o peso tá bom, a saúde tá boa, e ainda assim ela entende que de manhã não é o momento que ela sente fome. Tá tudo certo. Mas não chega no almoço morrendo de fome, não tem prejuízo, tudo bem. Então é ter os horários, mas não deixar com que eles sejam mais importantes do que a própria sensação. Mas dá para ter horário, sim. Eu acho que senão tudo fica meio bagunçado, né? A gente acaba meio que não se entendendo muito. Acho que pode ter, mas ele tem que ser, né, flexível. Ô, Carol, tem uma pergunta aqui para ti. Diga. Tu acha que essa ansiedade que tu falou aí, essa ansiedade das pessoas de compulsão até, pode ser por falta de água no organismo ou não tem? Pode. Muita gente tem dificuldade de entender o que está sentindo, né? E aí, às vezes, eu não sei se exatamente é ansiedade, mas às vezes dá uma sensação de fome e aí a pessoa esquece de se questionar se tomou pelo menos algum copo de água ao longo do dia. E aí a maioria se dá conta que quase não toma, né? Então, sem dúvida, acho que uma das coisas é tomar um copo d'água, porque a água, né, é sempre bem-vinda, claro, né? Tem um limite, mas assim, em geral as pessoas tomam muito menos do que deveriam. Sim. E aí se perguntar, né? Continuo com fome? Tá, mas que horas que eu comi? Tá na hora de comer? Minha última refeição foi ok, foi pequena, foi grande. E aí, né? Não, ok, eu tô com vontade de comer comida mesmo, então come, tá tudo certo. Mas a desidratação, sem dúvida, muitas vezes é confundida com fome. Não sei, pode ser que não necessariamente é ansiedade, mas a pessoa entende que é uma ansiedade. E tu acha assim, tipo, pode ser. Tá, comer em média, não é uma regra, mas em média de 3 em 3 horas ingerir algum tipo de alimento. E esse alimento, ele tem que ser intercalado vamos supor que a cada 3 horas eu me alimento. Na primeira ali, etapa eu me alimento com proteína. Aí daqui a 3 horas tem que ser uma coisa mais leve. Aí daqui mais 3 horas tem que ser outro tipo de alimento. Tem que ter, a cada alimentação tem que ser um tipo específico de alimento ou não tem essa... O ideal é equilibrar, né? É que pelo menos as refeições maiores, o almoço e o jantar, ele ter pelo menos uma proteína, um carboidrato e uma fibra, um vegetal, alguma coisa assim que, né, componha isso. Porque a gordura vai ter, mas ela é no preparo, né, ou dentro do próprio alimento. Então, no final das contas, é uma proteína, um carboidrato, uma gordura e a fibra ali. No almoço e na janta a gente conseguir fazer bem equilibradinho, tá? Vai segurar os lanchinhos intermediários serem mais leves, serem menos calóricos. E aí vai depender. Eu, por exemplo, por menor que eu seja e baixinha, eu como bem, tá? Então, só uma fruta no meio da tarde não me segura. Eu tenho que colocar alguma coisa mais substanciosa. Então, o lanche da tarde, para mim, tem que ser, por exemplo, uma fruta com pasta de amendoim, ou uma fruta com castanha, ou sei lá, um mingauzinho de aveia. Para mim tem que ser mais, né? Mas também porque o meu almoço não é gigante, ou a minha janta também não. Então eu acabo, né, fracionando isso ao longo do dia. Mas normalmente o almoço e a janta, de preferência, ter todos os grupos alimentares que a gente chama, que é, né, com certeza vai te deixar mais saciado, vai te deixar, né, contemplado com todos os nutrientes que a gente precisa ingerir. E sempre lembrando que quanto mais a gente diversifica o tipo de proteína, o tipo de carboidrato, o tipo de vegetais, salada que a gente está consumindo, mais a gente tem chance de nunca ter uma deficiência nutricional. A gente sempre vai estar
Um dia a gente come alface, outro dia a gente come rúcula, um dia a gente come peixe, outro dia frango, a gente vai estar, né, com certeza, saindo da monotonia alimentar, que é meio perigosa. E a janta, tu acha que o jantar ele tem que ser obrigatoriamente mais leve do que o almoço? Pois o mais leve não necessariamente não, o mais leve não necessariamente é eu tirar grupos alimentares, tá? Muita gente fala assim, eu tenho que tirar o carboidrato porque o carboidrato engorda. O carboidrato engorda assim, como qualquer outro alimento. Dormir, sabe? Então o que acontece? Claro que quando a gente vai logo dormir, a minha digestão vai estar mais lenta. Então o ideal é que o volume desse alimento não seja muito grande. O ideal é que eu não vá deitar logo em seguida ou eu não coma muito tarde. Por quê? Não pelo alimento em si, mas porque eu vou estar deitada, porque o estômago vai estar virado, porque a minha digestão vai estar um pouquinho mais lenta, porque o meu corpo já está cansado. Então, se a minha janta não ficar muito próxima do momento de deitar, eu vou ter a digestão adequada, né? Eu tá percebendo a minha fome, eu tá conectada com isso, com certeza não vai ser prejudicial. Em termos calóricos, o valor de calorias do alimento é igual em qualquer horário, tá? O pão tem caloria de manhã, de tarde não é igual, muda, tá? Então, o que vai mudar é o tempo de digestão. Então, se eu estiver comendo... se eu tiver que ter mais atenção, se eu puder mastigar melhor, seria na janta o recomendado, porque aí eu vou estar ajudando muito mais o meu estômago a digerir esse alimento. Sim. Mas não que eu não possa comer carne de noite, ou que eu não possa comer carboidrato de noite, ou comidas muito pesadas, com muita gordura, precisam, né, ser comida com um pouquinho menos. Mas não é por nada, né, Daniel, que os alimentos mais calóricos, eles saciam rápido também. Pelo menos os naturais, né? Por exemplo, as gorduras. Ninguém consegue beber 1 litro de azeite de oliva, por exemplo. Sim. Né? Por quê? Porque sacia, porque não dá. Então, se eu estou buscando um alimento mais natural, a chance de eu me passar e comer mais do que eu preciso é muito pequena se eu estiver realmente conectada com as minhas percepções. Então, acho que é se ouvir, não comer, claro, a mais do que eu preciso, mas também não muito tarde, né? Sim. Tentar, por exemplo, feijão para algumas pessoas de noite é mais pesado, não tem nada a ver com caloria, mas ele fermenta mais de noite porque a digestão é um pouquinho mais lenta. Então, se for comer feijão, opta pelo almoço ou um pouquinho mais cedo, enfim. Cada um tem uma característica diferente. Sim, né? Com certeza. O Luciano perguntou ali se a genética conta em algum momento aí. A genética conta muito. Tudo está relacionado com a genética e o risco de desenvolver doenças, de preferências. A genética é muito. Mas a notícia boa é que a gente consegue moldar todos esses desfechos que a genética esse destino que a genética, né, nos propõe, a gente consegue mudar em 30%. Então a gente dá pra gente moldar. A tendência, né, é a gente ter, se a gente não se cuidar, se a gente não ter uma alimentação saudável, se a gente não se conectar, fazer o caminho que a genética quer que a gente faça. Mas dá pra reverter. Né? Porque toda a minha família tem câncer tal, eu vou ter... Não, se eu não fumar, se eu me alimentar na medida do possível bem, se eu tentar fazer exercício, a chance de eu ter reduz drasticamente. Né? Hoje em dia já tem até teste genético para a gente saber quais são as probabilidades e moldar a alimentação e os hábitos alimentares para modificar esse destino, né, que a genética quer. Então, não adianta eu pensar, a minha família é assim, vou ter que ser assim. Não, eu consigo reverter sem dúvida. E tem mais. Se eu conseguir, por exemplo, vou pensar, minha genética é obesidade, toda a minha família é obesa e eu emagreci, porque eu me esforcei, fiz tudo o que eu tinha que fazer, enfim. Se eu conseguir manter esse peso perdido em 9 anos, o meu DNA modifica. Então já não é mais assim, vai dar fadado a ser uma pessoa obesa pro resto da vida, porque a minha genética é essa. Não. Estudos científicos já se deram conta que não é determinante assim pro resto da vida. A gente já consegue mudar isso aí.
Ô, Carol, tem outra pergunta aqui. Acho que eu consigo botar na tela aí. Diga. O Roberto perguntou, Aham. o Roberto perguntou aí qual o tempo necessário para tornar essa técnica um hábito. Então, o tempo da técnica sendo feita 20 minutos por dia, tá? Isso depende de cada um. Mas eu vou te dizer que se a gente conseguir fazer todos os dias durante 21 dias, isso vira um hábito, né? Eu não sei se vocês leram O Poder do Hábito, mas dizem os estudiosos dessa área que se a gente, no início, tudo é uma questão de esforço. A gente vai estar, se parece que não é do nosso normal, tá percebendo, se perguntando, né? Tipo, vou tá, toda vez que eu vou me alimentar, eu tenho que estar fazendo, né, uma meditação. No início, tudo que não é hábito gera energia, tem que se esforçar, parece meio chato, porque o cérebro, né, economiza e aí ele tenta colocar tudo no automático. Sim. Então, vai precisar de pelo menos 21 dias se esforçando em cima dessa técnica, né, para isso virar não digo, né, comer totalmente devagar, mas já vai conseguir, já vai estar automatizado o se questionar, o comer um pouquinho mais lento, o se perceber mais e naturalmente vai emagrecer. Ou, né, ganhar peso, daqui a pouco a pessoa está desnutrida e o objetivo é ganhar, enfim. Sim, sim. Não, perfeito, perfeito. É isso aí. Fala-se muito, né, desses 21 dias na época para o cérebro, para o organismo assumir uma... Ele entender que aquilo ali é ok. Aí ele começa a poupar energia, né? Porque ele quer economizar, dar atenção para outras coisas, e aí ele entende que isso é automático. Mas no início tem que se esforçar. Isso serve para qualquer coisa, né? Tudo que não é hábito, a gente tem que estar. O exercício físico, por exemplo, no início é um sacrifício. E aí depois que engrena, vai. Eu, por exemplo, consegui ter muito mais adesão na academia. Agora tá mais difícil, né? Mas quando eu comecei a ir todos os dias do que quando eu ia 2 a 3 vezes a semana. Porque não era, nunca virava hábito, né? Ficava sempre naquela. E, cara, assim, para a gente finalizar, assim, então, o Mindful Eating ele não serve como sendo uma estrutura de dieta. É só uma reeducação, uma questão de sentimento, de sentir mais o alimento, né? Não é, se a pessoa quer emagrecer com isso, não é essa técnica ideal. A consequência pode ser o emagrecimento se a pessoa tá acima do peso, tá? O objetivo não é esse. Não é. Mas isso acontece muito frequentemente. Porque naturalmente a pessoa vai estar comendo realmente o que o corpo precisa, a chance de comer mais caloria do que precisa é mínima. Então, quanto mais conectada com a própria sensação de saciedade, mais a pessoa que normalmente comia em excesso vai estar comendo menos e, consequentemente, o resultado vai ser o emagrecimento. Sim. O objetivo não é esse, mas é uma consequência natural da técnica, de estar conectada com a real sensação de saciedade. Carol. Não é uma dieta, é uma técnica. É uma técnica, isso aí. Carol, eu vou te agradecer que o Instagram já está me dando uma contagem regressiva aqui. Já está me impressionando aqui. Olha, corre aí que está acabando o tempo. Queria fazer um agradecimento muito especial para ti. Muito obrigado por tu ter aceitado essa live, fazer essa live comigo. E os assuntos que tu comentou, que tu abriu para nós, foi uma aula. Foi muito enriquecedor, tanto para mim, muita coisa não sabia realmente, e para a galera que assistiu aí, e a galera que vai assistir com ela gravada depois. Acredito que vai agregar muito valor aí para as pessoas. Te agradeço imensamente. Muito obrigado por ter participado. Eu agradeço. E se tu quiser deixar um recadinho final aí, fica à vontade, nós temos 1 minuto. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela audiência, obrigada pelo convite. Fico sempre à disposição. É sempre muito bom fazer essa troca, falar do que eu mais gosto, que é a nutrição comportamental e saúde, bem-estar. Isso aí. Obrigada. O Roberto falou ali que tem assunto para mais uma live, hein? Qualquer coisa a gente... Tem! Então fico à disposição. Então tá, Carol. Muito obrigado. Beijão e sucesso aí, tá bom? Obrigada, você também, querido. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau.